Opa, pode me chamar de Vitor. E hoje eu queria comentar um pouco sobre Bleach. É, eu basicamente estava fazendo um tweet. Eu vou pegar esse tweet, calma aí. Eu tinha feito alguns tweets na minha conta secundária. Primeiro eu falei que eu queria fazer um cosplay do Mayuri, que é um dos meus personagens favoritos de Bleach. E porque o dublador dele vai vir aqui no Anime Friends de São Paulo de 2026. E eu coloquei uns covers aqui enquanto isso, porque eu não sei como é que o YouTube é pra músicas de anime, aí não quero que o vídeo caia ou sei lá. Nossa, mas esse tá meio meh, né? Calma. Eu queria muito colocar as originais, são melhores. Vou colocar um clavar lá espada aqui rapidão. Nossa, tava isso aqui mesmo por enquanto. Eu até pesquisei aqui, a Solar de Bleach tem copyright no YouTube. Então, nossa, cara, tá todos horríveis. Que horror. Calma. Só queria uma música normal de Bleach. Tá. Basicamente, eu tinha feito esse. Nossa, calma, essa música tá me desconcentrando, cara. Tá, vai esse aqui. Eu tinha feito esse tweet porque eu gosto bastante do Mayuri. E o dublador do Dredd vai vir aqui no Anime Friends. Aí isso me fez chegar a pensar um pouco mais em Bleach, né? Nas paradas envolvendo ele. E eu fiz esse tweet com a volta de Bleach e ter reassistido ano passado, porque eu reassisti o anime. Eu assistia só quando era pequeno e eu nem terminei ele, pra falar a verdade. Tipo, parei um pouquinho antes do final da saga do Aizen. E eu tava vendo como ele é o único shonen da leva dos antigão que tem, né? O Dragon Ball, Naruto. Naruto era meu favorito. Quando eu era pequeno, que eu assisti tudo assim mesmo. One Piece, etc. Desses populares que sempre foi muito consistente. Tudo é muito bom, desde os personagens, estilos, conceitos, músicas e principalmente a vibe que é muito única. Tem o meu compositor japonês de trilha sonora favorito, que infelizmente não vou poder colocar aqui, mas cada banger que ele faz, eu amo os trabalhos dele. Ele fez coisas para Evangelion e outras obras também que são muito bons. Carrega muito da moda dos anos 2000, com muito design irado e bem feito. Personagens muito marcantes, icônicos, tem seus defeitos aqui e ali, mas eu acho que ele é muito único nas próprias paradas. E eu lembrei que eu tinha, na época que eu tava reassistindo, eu tava tentando anotar as coisas que eu lembrava sobre. Eu até coloquei aqui no Obsidian, até tava caçando isso daqui e na real eu nem escrevi. Tipo, eu queria fazer um vídeo pro canal secundário só falando disso. Então eu vou falar sem roteiro, o que eu lembrar com as coisas que tiver anotado lá no Obsidian também, que não é muitas coisas, pra falar a verdade. Mas Bleach sempre foi uma obra que me marcou muito. Eu foi tipo. Naruto foi o primeiro anime assim que eu assisti. E eu assisti Death Note e Bleach na Play TV. Foi tipo os primeiros animes que eu assisti tirando Naruto, assim, que não era na vibe de desenho que passava em TV aberta. Normalmente, sabe? Tipo, nem lembro onde que eu assisti Naruto de início, mas foi tipo, acho que foi em algum canal que passava em TV aberta ou em algum momento passava no Cartoon Network, eu não sei, eu só lembro que eu tinha DVD por um tempo. Mas Bleach foi uma das obras que, depois que eu assisti no Play TV e eu assisti pra fora, eu comecei a ver pelo YouTube, naqueles sites, aqueles canais que pegavam e colocavam, recortavam o episódio em 15 partes pra poder passar no YouTube tranquilamente, sabe? E foi assim que eu assisti de início até eu começar a ver mais coisas e aí eu comecei meu mundo pelos animes por aí. E Bleach sempre foi uma. Eu tenho que colocar coisas pra ilustrar de Bleach, né? Pera aí. Tá aqui Bleach, muitas imagens de Bleach pra vocês não ficarem sem nada. Tudo foi muito, sempre foi muito icônico, assim, os designs de personagem, toda a vibe dos anos 2000 também, que o Kubo ele carrega muito na moda nos personagens. Obviamente não tanto nos designs qual é o nome? Dos Cifra de Almas, etc. Mas sempre tem alguma referência, alguma coisinha, e principalmente nas capas. Deixa eu ver se eu encontro. O artbook de Bleach tem muito dessas paradas que os personagens usando outras roupas, sabe? E é tudo muito estilo, cara. Ele é um cara que manda muito bem, assim. E o estilo de arte dele também é muito lindo. Era meu anime favorito quando eu era adolescente, assim. Que eu comecei minha fase Ed, eu pensava, nossa, eu quero muito ser o Ichigo Vasto Lord. Era essa vibe que eu tinha, cara, dessa música. Não quero que fique uma vibe triste, mas tá. Só que eu não assisti tudo. Eu não lembro o motivo, pra falar a verdade. Eu acho que era por causa dos fillers ou alguma coisa do YouTube que. Ah, um dos motivos era porque
parou de ter dublado. Foi dublado até uma certa parte e não finalizou na época. Eu lembro que tava sendo dublado ainda quando eu tava assistindo. Então, por isso que demorava pra ter as coisas. E aí, meio que parou por ali, né? Eu tinha o quê? 12 anos? 13 por aí? Eu não sei. Faz uma cota. Até que ano passado, eu até escrevi isso aqui no Obsidian. Aqui, ó. Introdução. Quando eu era criança, adolescente, eu gostava muito de Bleach. Falava que era meu anime favorito, etc. Ok? Falamos aqui. Meus amigos, do nada, ficaram falando muito sobre Bleach. E viram tudo de novo. Então eu tive que ver também. E foi isso que aconteceu. E eu não tô transmitindo meu Obsidian agora que eu percebi. Um momento. Aqui. Basicamente aqui era o que eu tinha escrevido, que era nada. Que eu só comecei a escrever e que eu ia fazer tipo um negócio de tópicos pra mim ir falando. Mas ficou assim. Então eu vou comentar sobre isso aqui, mas vamos lá. Quando eu era criança eu adorava. E meus amigos decidiram rever assim. E eles ficaram fissurados por algum raio de motivo. Eu acho que é porque tinha voltado Bleach. Porque, pra quem não sabe, Bleach foi uma obra que começou lá pros anos 2000. O anime, no caso, a adaptação, que não foi um trabalho super wow, assim, de investimento, e meio que parou em um certo arco e não continuou depois disso, mesmo tendo mais coisas, sendo um anime, uma obra super popular no Japão. Até que, de repente, lá pra 2022, eu acho, Bleach volta. Cara, não lembro. Mas, basicamente, tipo, eles voltaram com o Bleach antigamente o Bleach antigo. Vou no My Anime List, mais fácil. Aqui esse é meu My Anime List, pra quem tiver interesse. Calma, Vito. Qual é o nome? Bleach. O anime antigo, ele seguia aquele formato de anime semanal que não parava, e era um dos motivos de o investimento, principalmente na animação e as paradas, e ter muito filler, não ser muito bom, porque era um negócio que rolava bastante na época, lá pros anos 2000, principalmente obras shonen, assim, de só ter episódios subsequentes. Tipo, Naruto foi assim, One Piece tava assim até quase agora, até eles começarem a adotar o formato de fazer, que eu saiba, né, eu não sei porque eu não assisto One Piece, eu só ouvi falar, de fazer num formato que é basicamente fechadinho, pra uma season, pra uma estação, e tipo, eles fizeram para 13 episódios em 2022. E foi um sucesso estrondoso. Por quê? Porque Bleach é muito bom. E aí eles se empenharam em fazer a parada bonita, sabe? Tipo, a animação é muito boa. A trilha sonora continua maravilhosa. Com o mesmo compositor, que eu esqueci o nome dele, mas muito bom. E teve, tipo, um dos problemas do anime antigo é que ele não tava tão alinhado aos pensamentos que o autor original tinha. Então, uma coisa ou outra sempre ficava meio xoxa. Tipo, parte do desenvolvimento da Orihime, que é... Cadê ela? Cadê? Aqui, Inoue Orihime. Vou abaixar um pouco. Isso aqui tá um pouquinho alto pra mim. O desenvolvimento dela foi bem... ruim, né? Não ruim, mas foi prejudicado pelo anime, tipo, o lance do romance também. Muita gente chipava o Ichigo com a Rukia. Tinha contextos, mas muito era por conta de como era feito no anime, porque no mangá algumas coisas eram mais evidentes. Eu não li o mangá, isso é comentário apenas dos meus amigos. Porque nessa mesma época, um dos meus amigos, ele decidiu ler o mangá todo, em vez de ver o anime. E ele me falou essas coisas também. Então, tipo, fica mais evidente essas paradas. Isso aqui tá muito do mal, calma aí. E, enfim, depois disso, que teve o anime, que super sensacional, assim, tipo... Cara, eu dei nota 9. Isso é muito difícil de eu dar em qualquer obra, assim. Bleach antigo, eu tinha dado quanto? 7. Isso é uma nota ok. Isso é tipo assim, a nota mais básica que eu posso dar. Eu dei 9 pra sequência. E eles continuaram, porque, né, não dava pra poder acabar o anime todo em 3 episódios, porque ainda tinha mais caminho pela frente. Então fizeram a sequência, dei nota 8, porque ainda assim é muito bom. E mais uma sequência, que dei nota 8 de novo, e que ainda assim é muito bom. O anime continuou consistente até o final, assim, com essas paradas, e agora vai ter a temporada final mesmo. Vai sair este ano, estou extremamente ansioso. E rever o anime todo e ver essa versão nova com os personagens, não os personagens, né, tipo, qual é o nome? A produção no geral muito melhor. Fica, eu não sei, é meio absurdo ver um bagulho que você acompanhava há tanto tempo sendo extremamente bem feito, sabe? Nossa, essa banger. Ó,
Tum, 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 tum. Tá. E agora eu queria comentar um pouco sobre cada uma das coisas. Eu não vou comentar sobre tudo, né? Porque eu não fiz o trabalho de anotar, assim, as coisas realmente que eu poderia estar falando sobre. Aqui, ó. Deixa eu só ver isso aqui que eu não tinha lido. Muito porque eu tava com vontade pra saber se era bom, tão bom quanto eu lembrava. E também pra ver o arco novo que sempre as pessoas falavam muito bem. Que é o arco novo que a gente tá falando agora, né? Ver se era realmente bom. E é realmente bom. Introdução. Era isso que eu tava falando. Karakura é o primeiro arco de Bleach. Esse é o mais paia. Mais paia não, mas é o mais básico. Deixa eu colocar aqui. Não é esse arco. Mano, é que o Karakura é a cidade, mas é o primeiro arco de Bleach que você conhece os personagens da party principal, assim. Que não é ruim, mas também não é nada demais. É só tipo. Sabe quando um desenho começa de um jeito mais bobinho e você vê o desenvolvimento e as coisas acontecendo depois, sabe? Tipo, é meio que uma introdução ao universo, as coisas, como é que funcionam, do que qualquer outra coisa, assim, não tem muito o que comentar. E, eita, calma, não era pra mim abrir isso aqui. E aí começa Soul Society, que é um dos melhores arcos, assim, de Shonen, assim, no geral. Tem todo o lance de eles pegarem um personagem, a Rukia, né? Vou colocar aqui. E você vê todos esses personagens iradíssimos. E você ter, tipo, o Ichigo, que era um personagem que só tava lá batendo nos monstros, ele ter que enfrentar, tipo, pessoas super poderosas pra tentar salvar a amiga dele, sabe? E ver o desenvolvimento desse arco e as coisas acontecendo é muito doido. Esse aqui é tipo um dos melhores personagens desse arco, que ele é introduzido, o primo do Ichigo, né? Ele sempre ajudou muito durante todas as lutas, assim, tipo um dos melhores personagens da obra também, não tem nem o que comentar sobre ele. Mas, voltando aos capitães e... Cara, não tem um que não serve aqui, mano. Olha isso. Olha o design desses personagens, cara. Mano, o Kubo, ele manda muito bem nisso. Muito, muito, muito bem. Assim, sei lá, comparando com Boku no Hero, por exemplo, que é um shonen mais recente. Tem uns designs muito legais. Mas não batem de frente com isso, cara. É muito absurdo. Sinceramente, tipo... eu não sei se é porque é uma obra que tem um apego mais afetivo pra mim, porque eu acompanhava desde pequeno. Mas, não sei, o traço meio dos anos 2000, a diferença étnica que o Kubo coloca nos personagens dele, que muitos animes, assim, você vê sempre o mesmo padrão, tipo, japonês, com o mesmo rosto, só que com uma diferençazinha, o cabelo de outra cor e etc. Aqui o formato de rosto é diferente, as expressões, a etnia dos personagens, sabe? Nada segue a mesma risca. E eu gosto muito disso. Bleach, ele é uma obra que, desde os personagens, as músicas, os conceitos não se limitam só a uma cultura. Por exemplo, a Soul Society tá ligada a uma cultura, os espadas, que são os Hollows, também estão ligados a outra. Até na trilha sonora mesmo, que segue uma linha mais de valsa e música latina. Vou colocar aqui. Vou colocar a banger, calma. Deve estar aqui. Eu vou colocar só cover. Aí vai aparecer. Quer ver? La distância para um duelo. Não era isso que eu queria, mas... Ó, olha isso. Isso é uma música de Bleach, sabe? E é muito bom como tudo isso é introduzido, porque é tudo de forma tão natural. E eu fico muito triste com obras japonesas no geral, porque eles se limitam muito a manter o mesmo padrão de personagem, parada. Eu entendo que tipo, tem alguns contextos que não tem como fugir disso. Por exemplo, sei lá, você vai fazer uma obra sobre uma escola japonesa, não tem por que você colocar personagens de outra etnia se não faz tanto sentido pra aquilo, sabe? Mas, por exemplo, sei lá, eu só gosto. Acho que já é o suficiente, sabe? O lance que eu falei dos anos 2000 também, tipo, o estilo dele, as roupas, os designs de personagens, todos são muito únicos, sabe? Tipo, até os super secundários aqui, eles são diferentes entre si. Eu gosto bastante disso. Soul Society. Eita, Soul Society. Eu perdi a linha de raciocínio que eu tava tendo. A outra coisa, eu não estou fazendo lives por enquanto. Esse é o tipo de vídeo que eu quero fazer em live pra ter interação com o chat, eu acho mais interessante. Mas me segue aí, fala aí que você quer assistir live e siga minhas redes sociais que aí eu aviso em algum canto que eu pretendo começar a fazer. Acho que quando eu sair esse vídeo, provavelmente eu já vou começar a fazer o depois dele, porque eu não sei quando ele vai sair.
Talvez semana que vem. Sei lá. Cara, perdi minha linha aqui. Cara, enfim, gosto muito de Bleach. Todo o arco da Soul Society, deles enfrentando essas figuras que são muito poderosas e tem todo um plot envolvendo os capitães também, de ter um traidor lá entre eles. Tudo é muito bem feito. Aí vamos pro segundo arco. Cara, eu queria ter mais coisa pra comentar sobre, mas eu realmente não anotei nada. Eu anotei coisas aqui. Eu vou falar sobre essas coisas, vai. Mortes em Bleach. Faz bait e tem medo de matar personagem. Principalmente ceifeiros de almas. Aqui. Esse é um dos piores pontos de Bleach pra mim. Porque, tipo assim, não é necessário você matar um personagem em uma obra. Mas eles baitam. Eles colocam o personagem em uma situação que... Ok, ele morreu. Aí você vê ele não morreu. Por quê? Por que eles fazem isso? Tipo... Sabe? Eu não vejo agregando muito nesse sentido. E isso acontece até os arcos mais recentes, assim, tipo, eu falei principalmente Ceifeiros de Almas. Acho que eu nem lembro de algum que morreu, os mais antigos. Recentemente eles começaram a matar mais personagens no novo. E eu acho isso legal. Não acho que precisa necessariamente, mas causa peso, sabe? Tipo, os mocinhos, entre muitas aspas, sempre saem ilesos. Não parece ser tão perigosa a situação quanto realmente é, sabe? Ainda mais agora com o arco dos Quincy's, que tá um bagulho mais apocalíptico. Enfim, separação de lutas em Bleach. Isso é engraçado. No arco das espadas, que é o segundo arco que eu ia falar aqui, do Soul Society, Invasão e Resgate. É muito legal. Eu adoro os personagens que são introduzidos aqui. E agora o arco dos Arrankers, que quando tem o plot do... Vai ter muitos spoilers de Bleach aqui, ok? Você não assistiu até agora, sei lá, você ficou interessado depois disso, recomendo sair do vídeo, que agora vai ter mais spoilers. Basicamente... Tem o plot lá do Aizen e tem os Arrankers, que são os personagens muito irados. Os Arrankers, os espadas. Arranker... É Arranker mesmo? Ah, não, Arranker é esse aqui, calma. Cara, por que não é o arco das espadas aqui? Recomundo. É do Recomundo depois. Vai dos Arranker, vai. O Arranker... Outra vibe, mano. Amo todos esses personagens. Principalmente o Shinji, um dos personagens favoritos de Bleach. Junto com o Mayuri. Vou colocar aqui. Todo o design dos personagens, ideia, os conceitos, os poderes são fenomenais, cara. Uma coisa de Bleach que eu não tenho o que reclamar é o sistema de poder. É muito difícil fazer um sistema legal que funcione e que não seja só do mesmo. E Bleach tem o lance das espadas, que é muito legal. No caso, as impactos. Principalmente as bancais. Cara, não existe nenhuma outra obra que tenha o mesmo peso de você usar uma bancai, sabe? Ver qualquer personagem parando pra falar bancai. É um bagulho bizarro, assim. Porque são poderes muito absurdos. Eles são muito diferentes e inovam muito na luta, assim. Dá uma diferença enorme. Tem obras mais recentes, por exemplo, Jujutsu, que tem os... Eu esqueci o nome do bagulho de Jujutsu, a expansão de domínio. Que é uma Bankai, só que é uma Bankai mais meh. Porque, tipo, você afeta o mundo, colocando meio que um... Vou colocar aqui. E... Nossa, vai ter spoiler aqui. Anime. É porque tal como já parece ser coisa do mangá que eu não vi. Enfim, tem as expansões de domínio que não é nada muito chamativo, assim, eu sinto. Tem uma coisa ou outra interessante, é uma coisa única de cada personagem, mas o peso de uma Bankai não chega aos pés de uma expansão de domínio pra mim, sabe? É algo parecido. Eu fico feliz que existam obras que percebem o potencial de um poder, assim, qual é o nome? Um especial pra se usar em um momento interessante, assim. Mas a forma como a Bankai funciona, ele muda todo o estilo de combate ou adiciona mais no lance do personagem, sabe? Eu acho interessante. Mas vamos lá. Eu não lembro nem qual que era o Recomundo. Cara, vídeo tenebroso. Os Arrankers é o arco de treinamento do Ichigo, basicamente, pra ele entender o rolo interior dele, que tem toda... Deixa eu colocar a música do Clavar lá a Espada, do Shinji, mano, aqui, escalão. Esse é tipo se um alien mexicano invadir a Terra, mano. É a vibe que essa música passa. Ai. Tá. Recomundo. Agora vamos voltar pros bagulhos. Depois eu continuo os arcos, porque agora os arcos mais interessantes ali em cima. O Recomundo tá incluso.
conveniências, separação de lutas e conveniências pra algo acontecer. Isso é um problema muito grande em Bleach, no início, pelo menos, que no arco do Recomundo, Paration, não sei se... Quando eles entram nessa parada, tem, tipo, 5 corredores. Aí os personagens falam, tá, vamos se separar. Cada um vai pra um lado e enfrenta um personagem diferente pra ter uma luta única com cada um, sabe? Só que é feito de um jeito tão preguiçoso que dá raiva. E acontece a mesma coisa no arco da guerra contra o Aizen, que tá lá os personagens, o Aizen chega, eles falam, meu Deus, o Aizen. Aí o capitão, ele só taca fogo na frente, assim. Aizen Fire Protection. Nossa, calma, não é isso que eu queria, não. Cara, eu nem sei se vai aparecer aqui. Bleach, Aizen... Não vou achar, mano. Mas ele só taca fogo lá e prende eles, entre muitas aspas, só pra dar, tipo, mais tempo pra lutar contra os personagens, sabe? Enquanto o Aizen só fica parado. Fala, tá bom, vamos ficar esperando aqui, sabe? E é feito de um jeito tão besta. Mas eu perdoo. É o de menos, assim. Motivos estranhos pra algo deixar de acontecer. Esse lance que eu falei, tipo, conveniências de roteiro pra algo não aconteça. E, tipo, é meio bizarro, porque tava rolando, tipo, várias lutas enquanto isso. Enquanto eu tava tendo os rolês lá na guerra. Que o Aizen, ele só tá bom, agora cansei, vou passar pelo fogo. Ele passa pelo fogo e começa a bater em todo mundo, sabe? Entre muitas aspas bater, né? Mas, tipo, todo mundo começa a lutar contra ele. Guerra do Aizen. Aqui. Acho que era isso que eu queria falar. Trabalha muito bem personagens secundários, mas os protagonistas são deixados de lado. E isso é muito triste. Uma coisa que eu fico muito triste de Bleach é o... Esqueci até o nome dele, mano. Qual é o nome dele? Calma, acho que aparece aqui. Na teoria era pra aparecer, que é um dos principais. Mas, tipo, principalmente o... Cara, é o que tem um braço. Eu esqueci o nome. O que fala espanhol também. Cara, eu tô no arco errado. Deixa eu colocar o arco original aqui. Tenho certeza que quem tá assistindo já sabe quem que é, mas... Cara, eu preciso achar. Sado. É que em português como é que ficou mesmo? Eu nem lembro. Eu lembro que ele tinha um outro nome. O Shed. Nossa, era o apelido que o Ichigo tinha dado, eu acho. Cara, esse personagem é um dos personagens mais irados de Bleach, cara. É legal ter personagens que fogem do conceito de Zanpakuto, espada. Por exemplo, os próprios Quincy's, né? Que tem todo um universo em cima. Mas ele é um personagem tão deixado de lado que o arco que era pra ser dele, que é o do Fullbringer, que explora mais os personagens que tem outros tipos de poderes, né? Que não são Quincy's, nem ceifeiros de almas. E era pra ser o arco pra ele brilhar, sabe? Ele, tipo, só aparece, tipo, vai falar, eu tô aqui, vou treinar. E é isso, sabe? É muito triste. Porque ele é um cara que tem um design muito irado, um personagem relevante. Ele tem poderes muito irados também, tipo, que você vê, tipo, nossa, bagulho absurdo. Ele usa os braços de poder. E eu fico triste que no arco do Recomundo, Recomundo Battle, ele vai lutar contra... Quem que era mesmo? Cara, todas as lutas dele, assim, do início, são contra os personagens importantes, são muito frustrantes. Porque ele luta contra aquele espada com um sorriso maluco lá. Que, tipo assim, ele luta contra esse cara. Eu nem lembro o resultado dessa luta, pra vocês terem ideia. Eu acho que ele ganha. Mas, assim, é um secundário. Seria triste se ele não ganhasse também. Mas contra a luta dele, ele não faz nada. Ele só existe pra poder apanhar. E tudo bem, como uma luta pra poder mostrar a diferença de poder, né? Tipo, nossa, ele não consegue lutar contra ele. Beleza, tudo bem. Mas não só aqui, mano, ele é um personagem que carrega muita aura. Muita aura. Pra ser descartado, assim, de um jeito bizarro. Contra a luta contra esse cara, ele destrói a parede e fica um bagulho gigantesco lá, um buraco na frente. Pra depois ele ter que lutar contra outro cara, o outro espada. E ele só perder, assim, do jeito mais triste possível. E... Tipo, como eu disse, é interessante eles fazerem essa diferença de poder pra falar, tipo, nossa, esse personagem é muito forte, não tem chances contra ele. Mas eles só usam o Sado pra isso, sabe? Por que vão usar logo esse personagem pra poder mostrar essa diferença de poder, sabe? Eu fico triste, porque é um personagem que é muito estilo, ele tem poderes muito diferentes também, que não são bem aproveitados. Até no próprio arco do Soulbringer, ele não tem muito destaque, nem em lutas. É só triste mesmo. Cara, ele é muito bonito, mano, muito irado. Enfim,
fico triste com o lance desse personagem. Eu falaria da Orihime também, mas eu acho que ela perdeu destaque. No arco do Recomundo eu acho muito interessante como é abordado o lance dela. No anime, provavelmente foi menos impactante. No mangá deve ter mais camadas, assim, com o lance que eu tinha falado né, do diretor não fazer as mesmas coisas que o criador original queria no mangá. Mas depois desse arco, ela só para de existir também. Ela só existe, tipo, tô aqui, sabe? Tipo, ela é um personagem relevante aqui. Aqui, era essa espada aqui que eu tava comentando, que ganhou do Sado. Mas ela para de existir. E nesse mesmo arco dos Quincy, ela só tá como personagem secundário junto com o Sado, só existindo ali. O próprio Renji e a Rukia também, quando eles foram pro bagulho de cima lá junto com o Ichigo. Tipo, principalmente o Renji, ele só existe lá, sabe? Tipo, não teve muito impacto com as coisas. Eu fico feliz que nesse arco eles exploraram capitães, que eu gosto bastante. E é interessante eles darem episódio de destaque pra esses personagens. Na maioria dos animes, assim, que você vê que tem esses personagens super secundários, por exemplo, os capitães de Bleach, você fala, não quero ver eles na tela. Coloca o Ichigo aí, sabe? Coloca o protagonista, eu quero ver o que ele tá fazendo. Nesse não, eu tava adorando ver eles. Eu queria ver mais eles do que o próprio Ichigo fazendo as paradas, sabe? Porque os capitães são muito interessantes. Os poderes deles são muito legais e tem muitos mistérios e as bancais também que a gente não tinha visto sendo reveladas no negócio. O próprio Mayuri, que já tinha bancai revelada, tem uma luta diferenciada que foi bem legal. Eu gosto bastante de como o Bleach faz essas lutas dos secundários, mas como eu disse, os principais, que são tipo, esses aqui são deixados de lado. O Uryu é um personagem também que foi deixado muito de lado nesses contextos. No Recomundo ele foi bem aproveitado, mas aqui tem coisas interessantes acontecendo. É o arco dele. Ele é o Quincy, né? Mas a gente não sabe muito sobre o que tá rolando, porque ele é um personagem que foi deixado como vilão, entre muitas aspas, e só agora, no finalzinho, ter tipo uma revelaçãozinha, assim. Mas eu tô curioso pra saber o que eles vão continuar fazendo com ele. São personagens muito interessantes pra só deixar de lado, assim, sabe? Fico triste de como é feito. E Bleach tem muito personagem. Eu entendo, assim, que é difícil trabalhar uma obra quando você tem tanto personagem, de dar a atenção necessária pra todos eles, mas teve uns que só foi muito desperdiçado. Tipo, como eu disse, o Shed, pra mim, é a maior tristeza de não ter. O Uryu é o momento dele, sabe? Eles precisam trabalhar ele aqui. E agora, o que temos a comentar? Diversidade étnica. Isso aqui eu já tinha falado, acho muito irado. Segunda parte do Blood War, muita explicação de poder insuportável. Na terceira já melhorou. Lutas estão muito mais diretas e com diálogos que realmente importam. Pra falar a verdade, eu não lembro disso daqui. Já faz um ano que eu assisti. Provavelmente, tipo, ele tinha poderes muito elaborados acontecendo. E aí deu, tipo, o Jojo Moment, que é tipo, vamos explicar os poderes, o que está acontecendo para do leitor, no caso, quem tá assistindo, saber exatamente o que a gente tá fazendo, sabe? O que é maçante, sinceramente. Fico feliz de não lembrar disso. Não é algo que me afetou tanto, então, mas é um ponto interessante. Ser muito expositivo, às vezes, tira parte da tensão e do foco, do peso da cena. E na terceira, aparentemente, não teve mais isso. Além disso, como eu disse, os personagens secundários, eles trabalhando muito bem. Eu fico muito feliz com umas lutas muito específicas desse arco. Por exemplo, a própria luta do Zaraki, do Kenpachi contra a outra Kenpachi, que teve o plot dela. Nossa, muito irado. Muito feliz. E ele também, que é um dos meus personagens favoritos. Acho que é o meu Big Three, assim, de Bleach é ele, o Shinji e o Mayuri. E ter mais dele foi muito legal. Ele ter virado o capitão principal também depois da morte do outro. Que aquela outra luta absurda, cara. Tipo, não tem como não falar bem das lutas de Bleach e de como os personagens são feitos, os poderes no geral, é tudo muito bem feito. Tipo, acho que as melhores coisas de Bleach, assim, é o sistema de batalha e os personagens e a criatividade dos poderes deles. Todos são muito legais, muito legais. Todos os personagens, assim, até os vilões, você fala, nossa, cara, esse design aqui
é pique, viu? Até os mais secundários, assim, são interessantes. É tudo muito bem feito. Tipo, esse daqui teve todo um rolê dele, depois ele nunca mais existiu, assim. Mas é um personagem muito irado até agora, sabe? Agora vamos pra um tópico sensível. Mulheres de Bleach e homens de Bleach. Eu ia falar só de mulheres, porque eu vi ela e é, tipo, outra personagem que eu adoro de Bleach. O design dela é maravilhoso. E, cara, eu ia falar... quando eu vi ela, eu ia falar só de mulheres, mas não, todos os designs, cara, todos os homens são todos muito irados. Não tem como, mano. É tudo muito lindo. Esteticamente e design de personagem, o Kubo ele brilha assim de um jeito muito bizarro. Tudo muito bem feito. E agora, não tem mais coisas pra falar aqui. Então vamos falar sobre a guerra. O lado do negócio, eu acho que eu já comentei, né? A única coisa da guerra que eu não gosto muito é o plot da Getsuga Tensho. Porque eu sinto que... Eu não sei o quanto o Koba ele pensa. Ele pensou sobre a obra na época que ele começou. Eu sinto que algumas coisas ele foi colocando retcons pra ir adaptando. Por exemplo, o Ichigo ser uma junção de cada parada. Eu não sei se era alguma coisa que ele tinha pensado desde o início. Na real, faz sentido ser, porque ele era desde o início super poderoso, assim. Então, eu acho que é algo que ele pensou. Mas algumas inserções, por exemplo, esse lance do Getsuga Tensho, de ser um negócio que passava pela família. Não sei, me cansa. Eu acho legal. Vamos lá. Tipo, uma opinião polêmica. Getsuga Tensho. Tipo, design muito irado. Não sei. É tão edge, tá tão fora de Bleach. Isso aqui é um design de Hellsing, sabe? Pra mim, eu não sinto que bate tanto. Tipo, o Vastolord, beleza, bate, mano. Mas eu sinto que o Ichigo, ele é uma metamorfose ambulante, mano. A cada momento ele tá com uma parada completamente diferente. Esse Getsuga Tensho é, tipo, a picada pra mim. Por exemplo, esse Ichigo é legal, que ele ficou velho, passou tempo lá treinando, etc. Cabelo cresceu, muito irado. Mas ele virar isso daqui depois, pra desaparecer e nunca mais ser citado na vida, não sei. Não sei, não. É algo que eu acho meio tipo, vamos arrumar uma solução super aqui pra poder acabar com essa parada difícil de explicar, sabe? Que era todo o rolê do Aizen. Eu acho que é tipo, super poder de protagonismo, porque sim. De tentar achar uma parada no meio, sabe? Uma coisa que eu acho legal desse arco dos Quincy, eu não sei como vai acabar. Eu acho legal de todo o lance que foi trabalhado do Ichigo ser realmente uma pessoa especial, diferente dos outros. E dessa junção de várias coisas, do plano do Aizen, etc. Beleza, muito maneiro. Mas esse Getsuga pra mim foi tão solto. Nunca mais foi relevante de alguma forma, não sei. É o único ponto assim que eu fico meio pá. Mas a forma como tá sendo trabalhado essa diferença do Ichigo nesse arco, eu acho interessante de como tá sendo feito. O próprio lance do... Qual é o nome do Zanpakuto dele também? É Ichigo... Zanpakuto... Esqueci o nome, mano. Name. Zangetsu, é verdade. Zangetsu. Que desde o momento que apareceu o Rei dos Quincy, mano, eu falei, não, esse cara é muito parecido com o Zangetsu. Eu achei muito legal o plot do Zangetsu e também da espada ser um reflexo de si mesmo. E fazia todo sentido, sabe? Todas essas coisas. E funciona muito bem do Ichigo ter todas essas facetas. Por exemplo, o próprio... o outro lado da Zanpakuto também, que tem a ver com o lado Hollow. Aqui com o lado Quincy. Só esse aqui, mano, eu não sei. Como eu disse, design irado, muito maneiro. Mas todo esse lance aqui desse personagem... dele do Zangetsu jovem pro Zangetsu branco. Mano, eu não sei. Eu acho que é muito solto. Sinceramente, se isso tivesse sido apagado de Bleach, se tivesse uma outra resolução pra todo o conflito lá do Aizen, eu não ia lembrar disso. Tipo, eu não lembro disso. Eu não lembrava desses caras, deles existirem, sabe? Porque eles não são relevantes. Esse aqui ele paga muito mais, mano. Muito mais. De seguir nessa linha, eu só podia ter continuado, sabe? É o que eu penso sobre essa luta final. Mas assim, maneiro. Eu quando era adolescente pensava, nossa, é isso, ele é muito irado. Você discorda, tudo bem, pode falar pra mim nos comentários. Arco do Fullbringer tem o melhor personagem existente de Bleach, o Bring Arc. Cara, esse arco, ele é pequeno, ele facilmente poderia ser um arco filler.
Eu sinto que ele foi mal aproveitado, como eu disse, com o lance do Sado, eles podiam aproveitar um pouco mais. Outro arco, tipo, que todo o lance do Bleach ser full bring, do Bleach, do Ichigo ser o lance full bring, etc, extremamente esquecível. Eu não lembrava desse design, pra vocês terem ideia. É um negócio tão solto, assim, que pra mim tanto faz. O inimigo final também, que o boss final também tanto faz, sabe? Outra parada. Mas é legal ter um arco menor, com uma construção diferente e com um peso diferente também. É porque como o arco final da guerra foi muito épico e foi muito grandioso e tem muitas coisas, tem um arco com coisas menores, é meio estranho. Você sente que, tipo, tem um downgrade, assim, sabe? Não foi uma escalada de coisas acontecendo aos poucos. Então, eu acho que é normal esse estranhamento pra esse arco. Mas como arco isolado, se você pegar ele e esquecer, tipo, o quão bom o arco da Soul Society, do Recomundo e da Guerra foram, é um arco bem feito, sabe? Os personagens são interessantes, os personagens são legais. Como sempre, todos os personagens de Bleach sempre entregam muito. Todos os designs de personagens aqui são muito diferenciados e legais. As ideias de poderes também. E principalmente esse personagem, o plot dele junto com outro cara lá, mano, funciona super bem. Canon filler. Como eu disse, super esquecível, sabe? Mas é bem feito, sabe? Se você separar do resto, é interessante. Mas como eu disse, acho que foi mal aproveitado. Os vilões são interessantes, os plots envolvendo eles também. Mas o que eles poderiam ter feito poderia estar um pouquinho mais acima, sabe? Eu sinto, infelizmente. Muito épico. Agora, vamos para o arco famosíssimo dos Quincy agora, que tá bombando bastante. Vamos lá. Vamos parar pra apreciar. Calma. Parar pra apreciar esses personagens. Eu fico muito feliz que Bleach, como eu disse, tem designs de personagens muito irados. Conceitos de personagens, conceitos de poderes. A melhor coisa de Bleach, assim, com certeza, são o quão irados eles são, sabe? Os personagens. Eles se mantiveram tão bem nesse sentido, porque não seguiu a mesma linha dos capitões. Os capitões ainda são muito melhores pra mim, em questão de design, ideias, etc. Mas eles foram pra uma linha diferente, porque não precisava seguir na mesma vibe, sabe? Tipo, da mesma forma que os Arrancers também. Os Arrancers e os espadas. Eu queria um bagulho dos três aqui juntos. Aqui, ó, vamos colocar esse daqui. Todos eles seguem uma linha diferente, sabe? Tipo, eles são personagens muito distintos e dá pra ver que eles estão com uma vibe própria. Por exemplo, os espadas, eles têm, como eu disse, uma referência de latina. E todos os personagens, eles parecem usar maquiagem. Eu acho isso muito irado. Sabe? Eu não sei. Passa uma vibe única, assim. Como os personagens dos Quincy's seguem uma vibe mais alemã. Segue o lance, né, de governo. Cara, não sei como falar as palavras assim. Mas é que eu não quero soltar nenhuma palavra errada aqui. Mas quem sabe, mano. Tipo, toda a vibe dele é ser um negócio de conquista, de literalmente guerra acontecendo, sabe? São personagens interessantes, ok? É o que dá pra falar, assim, porque eu não escrevi um roteiro disso e não tem um chat aqui pra mim acompanhar também, pra me ajudar com as coisas, então é o que eu posso falar por enquanto. Mas o Japão, ele faz muito bem esse lance de moda em cima de... tem um termo pra isso que eu esqueci. Tem um personagem de Danganronpa, qual é o nome dele? Kokichi. Que ele também segue essa vibe de boininha, né? Isso aqui tá um pouco até demais com... que existe moda no Japão que eles pegam isso aqui e não vem, tipo, nada de errado. Porque é um negócio cultural, sabe? Tipo, eles não vêm da mesma forma a parada, tipo... Não excluindo o que aconteceu, obviamente, mas eles peguem esses bagulhos pra poder fazer moda em cima disso. É interessante a forma que é feito. E tem referências aqui nesse mesmo estilo nos personagens desse arco. E todos eles, como eu disse, muito irados. Alguns até mais que outros. Por exemplo, esse aqui, cara, não sei.
Deixa eu ver se tem todos eles aqui. Não tem todos, mano. Mas todos eles são tão legais. Eu poderia fazer facilmente uma tier list, mano. Montando assim, falando, tipo, qual é o personagem mais irado de Bleach? Porque todos eles têm uma vibe tão doida. Tururum, pam, param, pam. Tururum, pam, param, pam, pam. Gosto muito dela também, mano. A Barata. Ela parece muito uma barata. Cabelo dela, não sei. Acho muito irado. Ela é super. Qual é o nome? Maluca, em outras palavras. Mas eu gosto bastante dela. Eu acho que é isso que eu tenho pra falar sobre Bleach de última hora, assim, sem roteiro, sem nada. Eu tô há quanto tempo falando? 55 minutos. Acho que é um bom tempo, né? Então, muito obrigado a todo mundo que acompanhou aqui eu falando sobre Bleach um pouco. Em algum momento eu posso falar sobre algo mais específico, menos solto, assim. Eu só queria conversar sobre Bleach um pouco. Poderia abordar um pouco mais coisas mais específicas e principalmente, tipo, o lance de música que eu falei. Esse aqui é. Nossa, tanta coisa. Eu escutei todos os álbuns, mano, dele. Todos os álbuns de Bleach. Todos eles entregam alguma coisa diferente de um nível absurdo, assim. Até os dos filmes tem versões diferentes de Number One que são muito engraçadas. Tem uma versão americanizada, assim, com rap. É irado, apenas. Mas é isso. Muito obrigado pra quem acompanhou até aqui. E nos vemos no próximo vídeo.